Com início em 1836, esta fase está relacionada à valorização da independência política do Brasil, ocorrida em 1822, e à busca de uma identidade cultural ligada aos valores considerados, na época, como sendo autênticos do nosso país. A autonomia em relação à colônia fez surgir nos escritores brasileiros um sentimento de nacionalismo, gerando um movimento anticolonialista em defesa da criação de uma literatura que, enfim, retratasse nossa cultura histórica e linguística de maneira digna. Encontramos, pois, elementos que caracterizam o período presentes nas obras dos autores românticos. É o exemplo da exaltação da pátria feita por Gonçalves Dias e do clima nostálgico presente nas poesias de Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, sem falar no engajamento nas causas sociais presentes fortemente na obra de Castro Álvares, o qual abordou temas polêmicos como a escravidão. Características do romantismo. As obras exaltavam a natureza e a liberdade, um dos mecanismos usados para fugir da realidade. As principais características da literatura romântica no Brasil são o rompimento com a tradição clássica, amor platônico, o idealismo, a idealização da mulher, o subjetivismo e o indianismo. O índio foi escolhido como um dos símbolos da nacionalidade brasileira. O negro vindo de outro continente não podia ser considerado como um típico brasileiro, tampouco o homem branco, identificado como colonizador português. A figura do homem nativo substituiu o herói medieval europeu em nossa literatura. O índio era visto como o bom selvagem, cujo comportamento era idealizado. Outras características do romantismo no Brasil. O nacionalismo, o qual o indianismo está relacionado, porque o índio era uma característica considerada única do Brasil pelos colonizadores portugueses. O ufanismo, o culto à natureza, o sentimentalismo exacerbado, o egocentrismo, maior liberdade formal, religiosidade, a evasão e o escapismo. Os românticos utilizavam a exaltação da natureza e da liberdade como um mecanismo para fugir da realidade. Objetivo alcançado quando o escritor voltava-se para paisagens novas como a selva brasileira. Esse novo espaço possibilitou a criação de uma poesia voltada para o índio e para a natureza brasileira. Poesia expressa em uma linguagem simples e acessível, cujo principal representante foi Gonçalves Dias. O índio foi escolhido como um dos símbolos da nacionalidade brasileira. O negro, vindo de outro continente, não podia ser considerado como um típico brasileiro, tampouco o homem branco, identificado como colonizador português. A figura do homem nativo substitui o herói medieval europeu em nossa literatura. O índio era visto como bom selvagem, cujo comportamento era idealizado. O nacionalismo é um dos traços essenciais da primeira geração do romantismo brasileiro. Essa característica abriu um variado leque temático, entre eles o regionalismo, além de propiciar a pesquisa histórica, folclórica e linguística e o debate acerca de problemas nacionais, posturas que evidenciam o comprometimento dos escritores com o projeto de construção de uma identidade nacional em nossa literatura. Embora Gonçalves de Magalhães seja considerado o introdutor do romantismo no Brasil, foi Gonçalves Dias o responsável por implantar e solidificar a poesia romântica em nossa literatura. Sua obra, que abarca todas as características anteriormente citadas, é a realização do projeto de construção de nossa cultura. A poesia de Gonçalves Dias é voltada para os elementos genuinamente brasileiros, valorizando assim a natureza e o índio, sempre retratados por meio de uma linguagem simples e acessível, bem diferente da literatura proposta por seus antecessores do Barroco e do Arcadismo. Principais nomes na poesia foram Gonçalves Dias e Cassimiro de Abreu, e na prosa foram José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida. A prosa romântica introduziu o romantismo no Brasil. Embora ainda segundo os padrões europeus,
na linha de romances como Walter Scott e Honoré de Balzac, a prosa romântica foi determinante para o estímulo à arte nacional e ao sentimento nacional. A difusão da prosa romântica foi impulsionada pelo folhetim. Os folhetins eram capítulos de romances de